Bom, então vamos entender como que o algoritmo de ordenação funciona de acordo com o que ele foi pré-estabelecido na teoria do método. Aqui eu separei um algoritmo, o insertion sort, que é um dos mais simples. Só que antes a gente vir aqui fazer as comparações e verificar, entender como que o algoritmo funciona, vamos fazer um breve mapeamento rapidinho aqui da manipulação que ele faz dos índices quando ele faz as comparações. A primeira coisa, percebe-se que ele começa no índice 1. Como a gente pode ver aqui, claramente, quando ele está no índice 1, ele compara com quem? Com o índice 0. Depois, ele pula para o índice 2. Ele está no índice 2, compara com o 1 e depois compara com o 0. Então, a gente tem o índice 2 e o índice 2 compara com o índice 1 e índice 0. Depois, pula para o índice 3. O 3 compara com o 2, depois compara com o 1 e depois compara com o 0. Então, mesma coisa aqui. Índice 3 compara com o índice 2, depois compara com o índice 1, depois compara com o índice 0. E por fim, a gente tem o índice 4, ele compara com o índice 3, depois com o índice 2, e aí então para, porque ele não precisa mais comparar com os anteriores. Então, nesse caso aqui, o nosso índice 4 compara com o 3 e com o 2. Então, percebe que como é que ele manipula esses índices. Tudo dentro de um vetor é manipulado através dos índices, pois é a única forma que você tem de localizar um elemento dentro de um array. Então, aqui percebam que eu tenho duas formas de manipular esses índices. Primeiramente, é a raiz aqui, ó, e ela sempre é incrementada. Então, ó, ele estava em 1, 2, 3 e 4. Porém, enquanto eu estou em cada um desses índices, ele também manipula os mesmos índices ao mesmo tempo. Então, quando eu estou em 1, ele decrementa até 0. Quando eu estou em 2, ele decrementa para 1 até 0. Quando eu estou em 3, ele decrementa 2, 1, 0. 4, 3, 2. No caso, ele não decrementou 1 e 0 aqui porque não teve necessidade. E aí, então, o que eu quero que vocês entendam é que é exatamente essa manipulação aqui que acontece dentro do algoritmo. Então, vamos tentar entender aqui rapidinho como que o algoritmo funciona. O insertion sort, ele vai fazer o que acontece aqui dentro desse código é exatamente isso daqui que a gente descreveu dentro do bloco de notas aqui. Por isso, eu preciso de dois for, duas estruturas de repetição. Rapidamente, brevemente falando, o for, ele sempre vai ter três parâmetros, sempre separados por ponto e vírgula. O primeiro parâmetro é onde ele começa, é o inicializador. O segundo parâmetro é a condição, né, a condição de parada deste for. E o último é o incrementador, o iterador, né? Nesse caso aqui, ele está incrementando. Então, o primeiro for, ele começa em 1. Lembra que eu falei que no insertion sort ele tem que começar em 1. E ele vai até o tamanho do vetor. Então, é como se esses índices aqui fossem esse for que eu vou chamar de principal. Então, ele vai de 1 até o final do array. E aí, eu tenho o segundo for. Perceba que aqui eu já nem utilizo mais a variável índice, eu utilizo a variável índice auxiliar. Então, é como se aqui, esse daqui fosse o meu índice auxiliar. E eu vou fazer isso aqui em todos. Então, aonde está o índice auxiliar é como se fosse o que eu vou chamar de for secundário. Ele vai de índice até 0. Ou seja, eu tenho sempre que controlar os meus índices. Então, o meu índice principal, do meu for principal, eu vou controlar aqui pela minha variável índice. E o meu secundário pela índice auxiliar. E aí, a índice auxiliar é a que vai fazer o decremento. De onde eu estou até 0. De onde eu estou até 0. Então, vamos fazer um debug aqui. Para quem não sabe, um debug é o método de fazer a depuração do código. Como que eu faço isso? Quando você clica aqui nessa faixa aqui, mais cinza aqui,
e clica, ele aparece essa bolinha vermelha aqui. Então, essa bolinha se chama breakpoint, é o ponto de parada. Quando você compilar o programa, ele vai parar exatamente aqui. E aí você consegue controlar e visualizar os valores das variáveis para então entender como que elas estão sendo manipuladas e o que está acontecendo dentro do seu código. Então, o vetor de exemplo que a gente tinha lá inicialmente era esse daqui, 25, 45, 5, 15, 35. Eu coloquei o mesmo vetor aqui para a gente entender como isso daqui acontece dentro do código. Então, eu coloquei um breakpoint aqui, vou colocar um breakpoint aqui também dentro do procedimento. Vou compilar para a gente ver como que ele vai se comportar. Ó, percebam que quando a depuração para onde está o break, ele fica com uma setinha amarela aqui. E aqui embaixo eu tenho os locais onde eu consigo visualizar quais os valores dessas variáveis que eu estou utilizando dentro do meu programa. Então aqui, ó, ele já criou o meu vetor. Posição 0 está o 25, posição 45, exatamente da mesma forma que eu criei na teoria lá no slide. Então, eu vou continuar aqui a execução, ele vai cair lá dentro do meu insertion sort. Olha só, vocês podem acompanhar aqui, na inspeção aqui, os valores que as variáveis vão assumindo. Então, minha índice, primeiramente, ela começa com o valor 1. Ela começa com o valor 1 aqui. É exatamente nesse ponto aqui que eu estou. Eu estou em 1 aqui, ó. Em seguida, eu preciso entrar nesse for aqui e verificar, fazer uma comparação do índice 1 com o índice 0. E aí é onde entra a variável índice auxiliar. A índice auxiliar, ela sempre recebe o valor de índice. Então, se nesse momento aqui o meu índice é 1, minha variável índice auxiliar também vai valer 1. Então, percebam aqui, ó, dei mais um F10, minha índice auxiliar é 1. E aí, o que acontece? Qual é a condição de parada desse for aqui? Ele já vai fazer a comparação. Ele primeiramente verifica se é maior que 0, porque ele tem que ir até 0, é o limite de ida desse for. E ele também tem um e aqui que ele faz essa comparação. Ó. Ele sempre manipula a variável índice auxiliar menos 1. Por quê? Se a variável índice auxiliar sempre vai receber o valor de índice, no caso aqui 1, tá vendo? Elas estão iguais. Eu preciso sempre comparar a variável que eu estou menos 1, a anterior. Então, se eu estou em 1, eu preciso verificar a posição 0. Então, é exatamente isso aqui que ele faz. Ó. Vamos verificar aqui. Quem é índice auxiliar menos 1? É 0. Então, quem ele vai verificar? Ele vai verificar o vetor na posição 0. Quem é o meu vetor na posição 0? É o 25. Então, eu estou comparando a minha posição atual, que é o 45, aqui, vocês podem observar que o 45, com o vetor na posição índice auxiliar menos 1, ou seja, 1 menos 1, 0. Eu estou comparando o 25 com o 45. Lembra que eu falei que lá no primeiro passo não era exatamente isso que fazia? Eu estou no índice 1, comparo o 45 com o 25. É exatamente a mesma coisa que o código está fazendo aqui. Ele está comparando a posição atual, que é onde está o meu valor de 25, e está comparando, no que está o meu valor de 45, e está comparando com o valor atual menos 1, que é a posição 1 menos 1, 0, 25. Então, ele vai comparar. Não precisou fazer troca, mas ele está fazendo essa comparação aqui, comparando 1 com 0. Se eu seguir aqui, o meu for principal agora está na posição 2. Então, eu estou aqui. Então, o que é preciso fazer? A minha variável índice auxiliar vai receber o valor de 2. Observem aqui, ó, o índice e índice auxiliar estão valendo 2, estão iguais. E aí, eu sempre vou manipular índice auxiliar menos 1, porque eu preciso comparar 2 com 1. Então, neste momento aqui, minha variável índice auxiliar menos 1 vale 1. Então, eu estou comparando a posição 2 com a posição 2 menos 1, ou seja, 2 com 1. Quem eu estou comparando? Quem está na posição 2 menos 1, que é 1? É o 45. Eu estou comparando quem? O 45 com a posição atual. Quem é a posição atual? Quem está na posição 2
é o 5. Então, nesse momento aqui, o que esse E aqui está fazendo? Esse aqui está fazendo. Ele está comparando essa posição, esse elemento, com esse elemento, que é o 5 com o 45. Não é exatamente o que ele fazia aqui no segundo passo, comparava o 5 com o 45. E assim ele vai seguindo. O código vai seguindo. Conforme ele vai incrementando, ele vai, então, comparando as posições atuais com as posições anteriores. É isso que vocês é extremamente importante fazer esses debugs para conseguir compreender como que o método está funcionando. Mas o funcionamento dele é exatamente o mesmo com a lógica como o método diz que ele deve funcionar. Então, se eu continuar fazendo o debug aqui, ele vai fazer as trocas exatamente da forma como está pré-estabelecido lá na metodologia. Então, ele terminou de executar aqui, ele voltou lá para o escopo principal. E aí, então, o nosso vetor já vai estar ordenado. Olha como é que está o nosso vetor aqui agora. 5, 15, 25, 35, 45. Ele já voltou ordenado.